Estou vendo um vídeo na internet que chama O Grande Desafio, Deus não existe. Eu vou assistir esse vídeo e comentar partes do vídeo, mas eu não vou mostrar o vídeo aqui não, porque eu não sei como fazer isso. Então eu vou fazer esse vídeo, eu vou escutar um pedaço do vídeo, dar uma pausa, fazer um comentário sobre o tema, mas vou colocar o link do vídeo na descrição. Aí quem quiser assistir o vídeo, assiste. Ele vai estar na descrição desse vídeo que eu estou fazendo e meus comentários ficam aqui. Então aqui eu vou dar uma pausa para começar a assistir o vídeo, mas no começo o vídeo já começa, claro, né, só pode começar no começo. Então no começo o vídeo já começa com uma citação dizendo: a religião fez os homens acreditarem que há um grande homem invisível no céu que observa todas as suas ações. Bem, eu sou católico, sou cristão e não acredito em homem invisível no céu, nem em grande homem invisível, e muito menos que está observando todas as minhas ações e que pode me mandar para o inferno. Não acredito em nada disso. A pessoa vai para o inferno por livre e espontânea vontade. Mas o homem invisível eu não acredito. Então, desse Deus aí eu também sou ateu. Então, pelo menos esse começo já não serve para cristão. O primeiro argumento do sujeito é o seguinte: um ateu fala que Deus não existe. O religioso chega e fala: prove que Deus não existe. E ele fala que isso é inversão do ônus da prova, o que é falso. A inversão do ônus da prova significa uma coisa totalmente diferente. Tem que, bem, não vamos entrar aqui no que significa, mas é algo totalmente diferente disso. Mas ele diz que não tem como provar a inexistência, e ele fala o seguinte: eu posso dizer que tem uma maçã invisível aqui na minha mão, prove que essa maçã não existe. Bem, isso aí é muito fácil, isso é uma questão de gramática filosófica. Por definição, maçã é uma fruta. Por definição, frutas são visíveis. Se tem uma maçã invisível, então não é maçã, é outra coisa, porque por definição maçã é visível. Ele diz também que existem fadas que criam o universo, fadas invisíveis que criam o universo, duendes invisíveis que criam o universo. Prove que isso não existe. Também é muito simples de provar, também pela gramática filosófica. Por definição, fadas são seres que vivem em florestas, seres pequenos, assim como os duendes, e que não sei se são invisíveis, de vez em quando um ser humano vê, é uma figura mítica ou folclórica. Por definição, fadas não criam universos. Se você fala algo criou o universo, então esse algo não é uma fada, porque por definição fada não cria o universo. O sujeito pode chegar e dizer: mas a grande fada apareceu para mim e falou assim: eu criei esse universo. Bem, tudo bem, o sujeito acredita nisso, mas aí escreve um livro sobre essa revelação divina, né? Nem sei se é divina, revelação da fada, né? E vamos ver se as pessoas acreditam. Se um grupo de pessoas acreditar, parabéns, você tem uma seita, uma teoria da conspiração. Agora, se com o passar do tempo um grande número de pessoas gabaritadas, cientistas, filósofos, teólogos, pessoas de alto nível intelectual, moral, se durante 1000 anos, por exemplo, todas essas pessoas se debruçarem sobre aquele livro e chegar à conclusão de que aquilo de fato é daquela forma e construir uma civilização baseado nessa ideia da grande fada que construiu, que criou o universo, bem, aí tudo bem, aí nós podemos começar a conversar, mas por enquanto fada não cria o universo, por definição. Então, bem, então não faz sentido isso que você está dizendo. Duendes também, criadores do universo. Ele fala o seguinte: pode existir vários duendes que criaram, invisíveis, que criaram o universo? Não. Por definição, duende não cria o universo. Então,
Bem, esse nem é um erro de raciocínio, né? É um erro de definição dos termos, né? Um, um erro gramatical, do ponto de vista filosófico, não do ponto de vista da língua portuguesa. Ele prossegue dizendo que Deus tem características imateriais, ou melhor, características de não existência, como, por exemplo, Deus é imaterial, Deus é invisível, são características de não existência. Eu não sei exatamente o que ele está querendo dizer com isso. Geralmente, o que é atribuído a Deus é chamado de transcendental, no sentido antigo do termo, no sentido moderno não quer dizer outra coisa. Ou seja, aquilo que é atribuído a Deus. Usando um método teológico simples, que é usado desde o princípio do cristianismo, você tem uma forma positiva de falar de Deus. Então, você fala assim, Deus não é material, logo, ele é imaterial. Mas você tem, depois da forma positiva, você tem que levar essa característica até o ápice, né? até o infinito, se for possível. Né? Deus é imaterial, mas não é imaterial igual uma equação matemática. Ele não é imaterial igual uma fábula. Ele é um outro tipo de imaterialidade. Na verdade, Deus, material e imaterial, eles se casam em Deus, eles são contradições do nosso mundo. Em Deus, eles estão juntos. As tensões, as contradições do nosso mundo encontram sua conciliação em Deus. Então, Deus seria mais correto dizer que ele é supramaterial e supra-imaterial. É mais correto dizer que ele é imaterial do que material. Mas seria mais correto ainda dizer que está acima dessa dicotomia material e imaterial. Dicotomia material de um lado e material de outro. Mas o que significa dizer um ser supra-dicotomia material e imaterial? Bem, aí nós não sabemos, né? Aí entra a teologia negativa. Depois de afirmarmos, atribuirmos a Deus vários termos, através da teologia positiva, e elevarmos a enésima potência cada um desses significados, nós chegamos à conclusão que Deus é aquilo, mas é mais ainda. Deus é imaterial, mas é muito mais ainda do que isso. E esse muito mais é o quê? Aí não sabemos, e nesse caso ficamos calados. No fim do raciocínio, agora não tem como, a gente chega à conclusão que Deus é uma pessoa. E pessoa, nós nos relacionamos com ela, e não nós estudamos pessoas. Ninguém vai conversar com seu pai e fica estudando o seu pai, partindo no meio, vendo quantas cavidades tem o coração dele. Ninguém faz isso. Você vai conversar com seu pai, você conversa com ele, você se relaciona com ele. Com as pessoas nós nos relacionamos e não as estudamos. Então, Deus Mas esse é um raciocínio que só é possível chegar bem no final da reflexão. As pessoas mais simples se relacionam com Deus de forma instintiva. Tá certo, mas então não precisa. Elas fazem parte, elas possuem outra vocação, né? Não tem problema nenhum. Mas se alguém quiser fazer reflexão aí, e é ateu, vai levar tempo para chegar a essa conclusão que, assim, na linha de raciocínio, leva tempo para chegar à conclusão que Deus é pessoal. Chegando nessa conclusão, aí sabemos, com pessoas nós nos relacionamos. Então, essas características, como invisível, por exemplo, Deus não é invisível, ele é supravisível. O invisível e o visível no nosso mundo podem ser contradições, mas em Deus não. Em Deus elas se casam. Deus supera todas as tradições. Então, mas é mais correto falar que Deus é invisível, porque a gente não o vê com os olhos empíricos, né? Como vemos os objetos. Então a gente fala que Deus é invisível, mas aí tem que elevar, aí é teologia positiva, mas tem que levar esse termo até o infinito, né? Deus é invisível, mas de certa forma que ele
é mais do que isso. O invisível nele seria o supravisível, ou supra-invisível. Ele está além dessas dicotomias. E como assim além dessas dicotomias? Aí nós entramos em silêncio, não tem como dizer. E entrar em silêncio é quando começa a teologia positiva, a teologia negativa, né? E a teologia negativa se desenvolve a partir do relacionamento com Deus. Você sabe que Deus está lá, que está te escutando, e você se relaciona com Ele. Mas a conversa do ateu não chegou nesse ponto. Está só na teologia positiva e até o começo, até na metade da teologia positiva para descartá-la. Depois ele fala uma coisa que não tem como, Deus não tem como ser verificado. É claro que não sou. Verificação é o seguinte: você levanta uma proposição e busca no mundo material alguma coisa material que corresponde ou não àquela proposição. Se corresponder é verdadeiro, se não corresponder é falso. Deus não é um recorte material da realidade para você buscar uma verificação e, em consequência, nenhuma falsificação, porque a falsificação também depende da investigação material. Deus não é assunto para ciências empíricas, por um motivo muito simples: ele não é empírico, ele é supraempírico. A ciência não estuda, a ciência estuda um recorte empírico da realidade, ela não estuda nem a realidade total. A não ser que você diga que o conhecimento verdadeiro é só o conhecimento científico, filosofia e teologia são falsas, isso vai levar a um pepino imenso, né? Porque os pressupostos da ciência não têm como ser comprovados de forma científica. Então, com isso, se você acredita que só existe aquilo que a ciência prova e os princípios da ciência não podem ser provados do ponto de vista científico, então você não acredita nos princípios que fundamentam a ciência. Sendo assim, você não pode acreditar na ciência, não pode acreditar em nada, né? Existe o ceticismo absoluto, que é aquele que o sujeito não acredita em nada. E existe um ceticismo moderado, que ele duvida de algumas coisas de forma provisória. E existe o ceticismo pirracento, que é aquele que duvida só para pirraçar mesmo, né? Não sei em qual categoria você se encaixa. Bem, agora o indivíduo diz o seguinte, que esse vídeo que ele está fazendo é um vídeo complementar. Para entendê-lo, tem que ver outros vídeos anteriores. Aí fudeu, né? Que eu comecei a ver esse vídeo, não vi ele até o final, estou vendo ele aos poucos, eu não vi os outros. Bem, então depois eu vejo os outros para comentar. Mas, pelo que ele falou até agora, que não há vantagem de ser religioso, porque religioso adoece, quem não é religioso também. Religioso tem vida boa, tem vida ruim. Quem não é religioso também pode ter uma vida boa, pode ter uma vida ruim. Quem é de outra religião pode ter uma vida boa, uma vida ruim. Pode ser uma pessoa má, uma pessoa boa. E isso aí está certo. O sol nasce para todos. Diante de Deus não tem, de fato, não tem vantagem nenhuma em ser cristão. Se alguém quer se tornar cristão para ter alguma vantagem, é perda de tempo, a não ser a vantagem da vida eterna. Tirando a vantagem da vida eterna, é perda de tempo. Você vai ser cristão, dependendo da época, é pedir para ser preso, torturado e assassinado. E dependendo do seu meio, você pedir para ser ridicularizado. Por exemplo, vou dar um testemunho aqui. Eu fui professor da Universidade Católica e tive como aluno padres e freiras também. E essas pessoas escondiam que eram padres e que eram freiras. Elas iam com roupa comum. Mas eu sabia que eram padres e freiras, porque dentro do meio católico, em alguns momentos, eu me encontrava com elas. E elas pediam: professor, não fala que eu sou padre, não fala que eu sou freira. E eu perguntei por quê. Eles falaram assim: porque senão a gente é muito ridicularizado.
Olha só, gente, isso dentro da Universidade Católica. Eu percebi isso em dois campos, no campus do Coração Eucarístico e no campus do São Gabriel. Eu vi isso acontecendo nesses dois campos. No campo do Barreiro eu não vi. Foi só nesses dois campos. O Coração Eucarístico, que é a central da PUC Minas, e mas olha olha em que ponto chegou. O padre e freiras vão disfarçados de leigos, vamos dizer assim. Ninguém sabe que são padres, ninguém sabe que são freiras, ficam na moita e pedem assim: não conta, professor, porque senão a gente é muito ridicularizado. No passado, as pessoas que estudaram aqui e que, quando alguém ficava sabendo que era padre, a gente era discriminado, a gente ficava de lado, ninguém chamava a gente para fazer trabalho em grupo, a coisa é complicada. Isso dentro da Universidade Católica. Dentro da Universidade Federal, vi uma coisa muito pior. E dentro de uma outra faculdade que eu dei aula, eu vi um preconceito imenso contra evangélicos. Aí eu estou falando que o Brasil persegue católicos e evangélicos? Não. Eu estou falando que, dependendo do ambiente, um religioso é discriminado. Dependendo do ambiente. Em outros ambientes, não, né? Claro que você não vai ser discriminado na sua igreja. Tem ambientes em que o ateu pode ser discriminado. Isso acontece. Então, mas eu estou querendo dizer o seguinte: se alguém quer se tornar cristão para ter vantagens na vida, pode existir. Ué. O cristianismo é isso, não. É, isso não tem nada a ver com a existência de Deus, né? Se o cristianismo estiver todo errado, isso não quer dizer que Deus não existe, só quer dizer que o cristianismo está errado. Você está misturando os assuntos. Ele falou também que coisas invisíveis podem ser provadas, como o vento. De fato, pode ser verificado. Você sente o vento, né? Você pode criar um objeto que se move com um vento. E daí ele vem falando que se podemos verificar coisas invisíveis, então Deus também pode ser verificado. Não tem como. Deus não é matéria. Deus está muito acima das ciências empíricas. Aliás, a filosofia está muito acima das ciências empíricas. E, aliás, para quem não sabe, todo o método científico é o método teológico, criado na Idade Média. Junto, é claro, né, é o método aristotélico, foi absorvido pela igreja. Bem, mas essa é outra questão. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Agora, sobre a existência de Deus, ele diz que não tem como provar que existe nada além do espaço-tempo. Bem, é claro que tem como provar. Ué. Você pergunta assim, o infinito existe? Se você falar que existe, então tudo bem, o infinito existe. Agora, se você falar que não, só existe o finito, ou seja, o espaço-tempo é o limite. Além dele não existe nada. Aí eu te pergunto, mas o que é que limita o espaço-tempo? Porque se o espaço-tempo for infinito, então o infinito existe. Agora, se o espaço-tempo for limitado, então algo está limitando o espaço-tempo. Que algo que é esse? Esse algo tem que existir. Mas você pode falar, não, esse algo, que eu vou chamar de A, ele existe, limita o espaço-tempo, mas ele também é limitado. Se esse algo A é infinito, então é Deus. Se esse algo A é limitado e é limitado por uma outra coisa, vamos chamar de B, né? O algo B limita o algo A, que limita o espaço-tempo. Eu pergunto, esse algo B é ilimitado ou limitado? Ele é infinito ou ele é finito? Se você diz é infinito, então pronto, o infinito existe, o infinito é Deus. Se você falar que é finito, aí a pergunta se repete, o que está limitando essa merda aí? Então a questão é a seguinte, espaço-tempo é infinito? Se for infinito, é Deus. Espaço-tempo é Deus, ou uma das propriedades divinas.
Mas se o espaço-tempo está limitado, tem algo que o limita. E se é algo que o limita, é o infinito. Se é o infinito, é Deus. Então, o raciocínio lógico está... Além disso, tem outro raciocínio, né? Deus, por definição, é a causa da existência, das existências, né? Ou da existência. Espaço-tempo existe? Existe, então Deus existe. Porque Deus, de certa forma, Deus é a própria existência. Se existe o espaço-tempo, então Deus existe. Porque Deus é a própria existência. Se você falar que não existe Deus, então você está falando que a existência não existe. Se a existência não existe espaço-tempo, né? Essa é uma questão, não é nem uma questão de argumento lógico, é uma questão conceitual. Uma questão que está, como disse um filósofo alemão, é como assim, você vai jogar xadrez, em primeiro lugar você tem que colocar as peças no tabuleiro, depois você joga o xadrez. Quando alguém chega e fala Deus, de certa forma, é a própria existência, isso é colocar as peças do tabuleiro xadrez, depois é que vem o jogo, depois é que vem a argumentação. Ele fala também que é possível verificar as coisas invisíveis pelos seus efeitos. E aí pergunta, quais que são os efeitos da divindade? Bem, todo mundo sabe, né? Pelo menos de acordo com Tomás de Aquino, né? A criação é o efeito de Deus. Deus é a causa da criação. Por isso que a Igreja Católica defende que, ao estudar o mundo, estamos estudando Deus. O mundo é palavra de Deus. No passado se dizia estudo de letras. Há dois estudos de letras, as letras divinas e as letras humanas. Letras humanas são os livros. As letras divinas se dividem em duas partes, a filosofia da natureza e a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a natureza também é a palavra de Deus. Daí a importância de se estudar a natureza. Daí o incentivo da igreja para estudar a natureza. Daí o surgimento da ciência. Quando alguém fala que a igreja perseguiu cientistas, que a igreja foi contra a ciência, isso é calúnia, falta de conhecimento histórico. Tem mais alguma coisa para dizer? Bem, eu vou... Só para esclarecer um ponto também, que ele chega a falar de outros deuses, né? Deuses é o plural de Deus, na gramática da língua portuguesa. Na gramática da ciência da religião, da teologia, da filosofia da religião, são fenômenos totalmente diferentes. Deuses e divindades são seres poderosos, imortais. De vez em quando um deus morre, mas geralmente são imortais, mas que estão dentro do mundo. E Deus criou o mundo, é totalmente diferente. Eu acho que eu tenho... Bem, pensei que tinha um livro aqui perto, eu ia mostrar para dar como referência, para se entender melhor desse assunto. Então, quando o cristão fala Deus, cristão, muçulmano e judeu, quando eles falam Deus, eles estão falando de uma realidade que é totalmente diferente dos outros deuses de outras religiões, das outras divindades. Não é a mesma coisa.